Parem as máquinas. O Brasil não fala de outra coisa. Uma gravação perdida e quase secreta de Simone Mendes, de décadas atrás, foi descoberta e o conteúdo é de arrepiar a alma e fazer o mais cético duvidar de tudo. Ela teria antecipado o inimaginável sobre o futuro da Igreja Católica e a chegada de um novo Papa de uma forma que só pode ser coisa do destino. O que essa mulher iluminada disse, e que só agora faz um sentido profundo e quase assustador, está tirando o sono de milhões e redefinindo a palavra profecia. Prepare seu coração, porque o choque é absolutamente garantido. Mas qual é o teor exato dessa declaração que ficou guardada a 7 chaves por tanto tempo? Como um sussurro do passado pôde se transformar no maior alarde de 2025? E por que, justo agora, ela ressurge para assombrar e fascinar o Brasil de uma maneira tão intensa? Não saia daí, não pisque, porque o que vamos revelar nas próximas partes é tão forte, tão impactante, que pode mudar sua percepção sobre tudo. Esta é a história que, talvez, eles não queriam que você soubesse. A internet brasileira entrou em estado de choque nesta fatídica semana de maio de 2025. Tudo por conta de um vídeo caseiro, quase um espectro do passado, resgatado das profundezas de um arquivo empoeirado por um grupo de arqueólogos digitais, fãs obstinados de Simone Mendes. Eles não buscavam um escândalo, apenas um fragmento da história de sua musa. Mas o que encontraram foi uma chave mística, uma declaração antiga, quase sussurrada, que hoje ecoa com a força de uma profecia cumprida ou prestes a se cumprir, deixando todos de cabelo em pé. Imagine a cena, uma entrevista concedida por uma Simone ainda no início de sua jornada, talvez 2 décadas atrás, para uma rádio do interior, daquelas que mal deixam rastro. A voz da cantora, carregada de sonhos e daquela fé que sempre a caracterizou, discorria sobre as reviravoltas da vida. Em um momento de pura espontaneidade, ao ser questionada sobre o futuro e a espiritualidade, ela teria dito palavras que, na época, soaram apenas como um devaneio poético, mas que hoje ressoam com um peso assustador e premonitório. O mundo é uma caixinha de surpresas, né? A gente acha que sabe das coisas, mas Deus escreve certo por linhas tortas, teria dito Simone, com um sorriso enigmático. E então, a frase que incendiou o país: eu sinto que uma grande mudança espiritual está vindo, e quem sabe o próximo grande pastor das almas, aquele que vai unir o rebanho e trazer uma luz nova, não venha de um lugar inesperado, talvez até com um nome que nos lembre a simplicidade e a força do povo, um nome que comece com P, de pai, pastor ou profeta da paz. Naquele tempo, quem daria atenção a um P aleatório ou a uma luz nova? Ninguém. A referência passou despercebida, engolida pela poeira do tempo. Mas agora, em 2025, com o mundo em constante transformação e o Vaticano sempre no centro de atenções e especulações globais sobre lideranças futuras e novos rumos para a fé católica, essa declaração ressurgiu como uma bomba relógio. A menção a um nome com P e a um lugar inesperado acendeu um rastilho de pólvora na mente dos fiéis e dos curiosos. As redes sociais foram tomadas por uma avalanche de teorias. Seria P uma inicial? Um símbolo? O lugar inesperado seria o Brasil, a América Latina, ou algo ainda mais surpreendente? Analistas amadores e supostos especialistas em profecias bíblicas e papais começaram a traçar paralelos inacreditáveis, comparando as palavras de Simone com eventos recentes e movimentações discretas nos bastidores da igreja. O que antes era uma fala esquecida, agora era dissecado à exaustão, cada sílaba carregada de um significado oculto. A profecia de Simone Mendes, como foi rapidamente apelidada, não se baseava em nenhuma informação privilegiada ou conhecimento teológico da cantora. Era, visivelmente, fruto de sua intuição, de sua fé popular, daquela sabedoria que brota do coração simples do povo. Mas a forma como as peças pareciam se encaixar, a suposta clarividência em suas palavras ditas sem pretensão, era o que causava o verdadeiro arrepio e o fascínio coletivo. Ela sempre foi diferente, uma alma antiga, proclamavam os fãs mais devotos. O Brasil parou, atônito. Jornais, programas de TV, podcasts, todos queriam repercutir o fenômeno da Simone profetisa. A questão que pairava no ar, carregada de uma eletricidade quase palpável, não era se Simone tinha ou não a intenção de prever algo, mas sim se forças maiores, quem sabe até divinas, não teriam usado sua voz, sua sensibilidade, para mandar um recado cifrado ao mundo. Aquele vídeo caseiro, resgatado do esquecimento, parecia muito mais que uma simples entrevista. Era um enigma lançado através do tempo. Assim que a poeira da bomba inicial começou a assentar,
se é que assentou. O Brasil mergulhou de cabeça no furacão Simone profetiza. Não se falava em outra coisa. Dos grupos de WhatsApp da família aos debates acalorados em fóruns anônimos da Deep Web, a suposta previsão papal de Simone Mendes era o assunto proibido que todos queriam comentar. A hashtag Simone Sabia Tudo explodiu. Memes misturando a imagem da cantora com símbolos do Vaticano e bolas de cristal inundaram as redes, e uma onda de teorias, cada uma mais mirabolante e arrepiante que a outra, começou a se espalhar com a velocidade da luz. E como era de se esperar em tempos de revelações tão sísmicas, uma verdadeira legião de especialistas brotou do chão como cogumelos depois da chuva. Numerólogos de olhar penetrante surgiram na TV jurando de pés juntos que a data da antiga entrevista de Simone, somada ao número de letras em seu nome completo, formava um código secreto que apontava diretamente para o Vaticano. Astrólogos com mapas astrais complexíssimos garantiam que, no dia da gravação, os planetas estavam alinhados de uma forma que abria um portal de vidência para a cantora. Até vaticanistas obscuros, que ninguém nunca tinha ouvido falar, apareceram dando interpretações definitivas para o P misterioso e o lugar inesperado, cada um puxando a brasa para sua própria sardinha apocalíptica. A mídia tradicional, que a princípio tentou tratar o caso com um ceticismo snob, não resistiu à pressão popular e à avalanche de cliques. Primeiro foram os programas de fofoca, com seus títulos garrafais e reconstituições dramáticas da descoberta do vídeo. Mas logo, até portais de notícias ditos sérios começaram a publicar matérias sobre o fenômeno Simone Mendes, analisando o impacto cultural da crença em previsões e o poder da internet em transformar uma frase esquecida em um evento nacional. A profecia da coleguinha virou pauta de debate sociológico. E o elemento assusta do título. Esse começou a ganhar contornos ainda mais vívidos. Pessoas comuns, fãs da cantora, começaram a relatar sinais e coincidências bizarras que, segundo elas, confirmavam as palavras de Simone. Um senhor do interior de Minas Gerais jurou ter sonhado com um papa de nome simples na mesma noite em que o vídeo viralizou. Uma jovem de Salvador disse que um P luminoso apareceu em sua sopa de letrinhas. Bobagem. Histeria coletiva. Ou seriam as engrenagens do destino rangendo alto demais para serem ignoradas? O medo do desconhecido e a admiração pela iluminação de Simone se misturavam, criando um caldo cultural explosivo. A caça por mais profecias perdidas de Simone Mendes tornou-se uma verdadeira febre nacional, quase uma odisseia digital. Fãs se embrenharam em arquivos de jornais antigos, reviraram fitas mofadas de programas de rádio, analisaram letras de músicas com lupa, buscando qualquer frase, qualquer palavra solta que pudesse conter outra mensagem cifrada, outro vislumbre do futuro. Se ela previu o Papa, o que mais ela não sabe? Perguntavam-se, entre temerosos e excitados. Cada achado, por mais trivial que fosse, era imediatamente compartilhado e dissecado por milhões de detetives online. No epicentro de todo este pandemônio, Simone Mendes mantinha um silêncio ensurdecedor. Suas redes sociais, antes palco de alegria e música, foram inundadas por uma maré de perguntas, súplicas por respostas, acusações de bruxaria e declarações de santidade. Simone, fala com a gente. Você é uma enviada de Deus. Rainha, desmente isso ou confirma, pelo amor de tudo que é mais sagrado. O silêncio da cantora, contudo, só alimentava ainda mais as especulações. Estaria ela com medo? Estaria preparando uma revelação ainda maior? Ou simplesmente não sabia como reagir a um poder que nem ela mesma conhecia? E como se o caldeirão já não estivesse fervendo o suficiente. Uma nova pista surgiu no final da noite de ontem, em um comentário perdido num blog sobre mistérios eclesiásticos. Alguém relembrou uma segunda parte daquela mesma entrevista antiga, um trecho que havia sido cortado na primeira viralização e que continha uma referência ainda mais específica e perturbadora a um líder vindo do Sul, trazendo consigo a chave para uma nova era. A palavra Sul agora ecoava, somando-se ao P e ao lugar inesperado, tornando o quebra-cabeça ainda mais complexo e assustadoramente intrigante. A revelação da palavra Sul, resgatada dos confins daquela entrevista perdida de Simone Mendes, caiu como uma segunda bomba atômica sobre o já caótico cenário nacional e, por que não dizer, mundial. Sul. O que isso significava? A América do Sul, berço de tantas reviravoltas religiosas. O sul da Europa, com sua história eclesiástica milenar? Ou seria algo ainda mais cifrado e místico? Uma direção cardeal apontando para um evento de proporções bíblicas? As teorias se multiplicavam como faíscas em um incêndio florestal, cada uma mais alarmante e apavorante que a anterior.
Até mesmo em cidades pacatas do interior, como a própria Lençóis Paulista, o assunto dominava as rodas de conversa, desde o café da manhã até o último noticiário da noite, mostrando o alcance inacreditável do caso. E como se a imaginação popular já não estivesse suficientemente fértil, começaram a surgir os vazamentos e as fontes secretas. Supostos insiders do Vaticano, com seus rostos sombreados e vozes distorcidas em entrevistas clandestinas para canais obscuros do YouTube, afirmavam que algo grande estava realmente para acontecer e que as palavras de Simone Mendes ecoavam conversas secretas tidas nos mais altos escalões da igreja. Coincidência? Acho que não, diziam eles, com olhares cheios de um saber que parecia vir de outro mundo. A credibilidade era zero, mas o impacto na mente do público já assustado era máximo. A loucura começou a cruzar fronteiras. Pequenos tabloides sensacionalistas na Europa e blogs de teorias da conspiração nos Estados Unidos começaram a pipocar com matérias sobre o Brazilian Oracle, a Simone Prophetes. A profecia da coleguinha, antes um fenômeno tupiniquim, ganhava ares de um enigma global, uma peça perdida no quebra-cabeça do futuro da humanidade. O nome de Simone Mendes era sussurrado em rodas de discussão sobre Nostradamus e o fim dos tempos. O que era para ser apenas uma curiosidade de fãs, agora parecia ter o potencial de desestabilizar crenças milenares. Para Simone Mendes, a vida como ela conhecia havia se transformado em um verdadeiro inferno astral. A cantora, antes celebrada por sua voz e seu carisma, agora era vista por muitos como um oráculo, uma figura quase sobrenatural, detentora de segredos cósmicos. Sua equipe, desesperada, tentava criar um escudo de proteção ao redor dela, cancelando entrevistas, adiando aparições públicas. Mas a pressão era gigantesca, insuportável. Cada show agendado, cada evento, transformava-se em um palco de tensão, com fãs buscando em seus olhos não apenas a artista, mas a vidente, a mensageira do apocalipse ou da redenção. E a mente humana, quando confrontada com o inexplicável, busca respostas nos lugares mais insólitos. Fãs fervorosos começaram a relatar sonhos vívidos e perturbadores com Simone. Nesses sonhos, a cantora lhes apareceria em cenários etéreos, transmitindo mensagens cifradas, avisos urgentes ou conselhos espirituais sobre os tempos vindouros. A linha tênue entre a admiração fanática, a histeria coletiva e uma possível conexão espiritual real se esfacelava a cada novo relato, a cada testemunho compartilhado em prantos nas redes sociais. O Brasil, em uníssono silencioso, parecia dar um ultimato à sua estrela. A angústia coletiva, alimentada pelo medo do desconhecido e pela esperança de uma palavra de conforto ou esclarecimento, atingia o ponto de ebulição. Não bastavam mais as teorias, os especialistas, os vazamentos. O povo clamava pela voz da própria Simone. Ela precisava falar. Seu silêncio, antes interpretado como cautela, agora soava como uma tortura, uma confirmação tácita de que algo muito sério estava realmente acontecendo nos bastidores do visível e do invisível. E então, no auge absoluto da crise, quando o país inteiro parecia prender a respiração coletivamente, veio o comunicado que parou o trânsito, derrubou conexões de internet e fez corações baterem na garganta. A assessoria de imprensa de Simone Mendes anunciava, de forma oficial e sucinta, que a cantora se pronunciaria. Uma data e um horário foram marcados para um comunicado especial. O Brasil estava em contagem regressiva. O que ela diria? Confirmaria as profecias? Desmentiria tudo como um grande mal-entendido? Ou, quem sabe, revelaria algo ainda mais chocante e assustador? O clímax estava perigosamente próximo. Preparem-se para o veredito final. A hora da verdade chegou. Simone Mendes vai falar e o Brasil nunca mais será o mesmo. Parte 4. O pronunciamento de Simone Mendes, a verdade chocante, a nova profecia e o legado eterno. Finalmente, o dia e a hora marcados pela assessoria de Simone Mendes chegaram, e o Brasil, de norte a sul, do Oiapoque ao Chuí, parou. Corações batiam descompassados, a internet parecia prestes a entrar em colapso com o volume de acessos simultâneos. Em cada lar, em cada bar com televisão, em cada praça, como as de cidades fervorosas como Lençóis Paulista, multidões se aglomeravam, olhos fixos na tela, aguardando o pronunciamento que poderia confirmar seus medos mais profundos ou suas esperanças mais secretas. A tensão era tão densa que podia ser cortada com faca. O que Simone diria? A profetisa da sofrência estava prestes a selar seu destino e o do mistério que a envolvia. E então, ela surgiu. Não em um palco grandioso, nem em uma coletiva de imprensa cercada por seguranças.
Simone Mendes apareceu em uma transmissão ao vivo, diretamente de um ambiente que parecia ser sua casa, talvez uma capela particular, um lugar que transmitia paz e serenidade. Estava vestida de branco, os cabelos soltos, o semblante sério, mas com uma luz nos olhos que parecia vir de outra dimensão. Ela respirou fundo, olhou diretamente para a câmera, para os milhões de brasileiros pendurados em seus lábios, e começou a falar, a voz calma, mas carregada de uma emoção que fez o país inteiro se arrepiar. Meus amados fãs, meu Brasil querido, iniciou Simone, a voz embargada. Eu tenho acompanhado, com o coração apertado, toda essa tempestade de teorias e especulações que surgiu em torno de palavras minhas ditas há tanto tempo. Palavras que brotaram da minha fé, da minha intuição de mulher, de artista, de mãe. Ela fez uma pausa, e o silêncio do outro lado da tela era absoluto. Eu não sou uma profetisa, meus irmãos. Não tenho bola de cristal, nem o poder de prever o futuro com datas e nomes. O que eu disse, naquela época, foi um desabafo da alma, um desejo de que o mundo tivesse sempre líderes espirituais guiados pela luz divina, com pé de paz, de povo, de partilha. Mas quando todos esperavam uma negação completa, um ponto final no mistério, Simone Mendes surpreendeu o Brasil mais uma vez, com uma declaração que abriu um novo portal de interpretações e arrepios. Contudo, continuou ela, os olhos brilhando com uma intensidade quase sobrenatural. Eu acredito, com todas as minhas forças, que Deus fala conosco de maneiras misteriosas. E se aquelas minhas palavras, ditas com tanta simplicidade, tocaram o coração de vocês e os fizeram refletir sobre fé, sobre o futuro, sobre a necessidade de líderes que realmente nos guiem para o bem, talvez essa tenha sido a verdadeira mensagem. E então, ela acrescentou, olhando para um ponto além da câmera. E saibam que o amor e a união serão as chaves para os tempos que virão. O sul do meu coração sempre apontará para a esperança. A reação foi imediata e explosiva. Parte do Brasil respirou aliviada, vendo em Simone uma mulher de fé, humilde, que não se deixou levar pela vaidade de ser uma profetisa. Outra parte, no entanto, viu em suas novas palavras uma confirmação ainda mais sutil e poderosa de sua conexão espiritual. Ela não negou, gritavam uns. Ela nos deu uma nova chave, teorizavam outros. A menção ao sul do coração e à esperança foi dissecada, analisada, e novas teorias sobre o futuro, não apenas do Vaticano, mas do mundo, começaram a surgir, alimentadas pela aura de mistério que Simone, talvez sem querer, intensificou ainda mais. O fenômeno Simone Profetiza não morreu ali. Ele apenas se transformou. A cantora, com sua sabedoria popular e sua fé inabalável, conseguiu acalmar os ânimos mais exaltados, mas também plantou uma nova semente de reflexão e mistério no imaginário coletivo. Sua imagem, para sempre, estaria associada não apenas à música que toca a alma, mas também àquela mulher que, por um instante, fez o Brasil acreditar que ela guardava os segredos do futuro em seu coração sertanejo. Alguns diriam que foi um grande mal-entendido potencializado pela internet, outros, que foi um recado divino. E assim, a história da declaração antiga de Simone Mendes sobre o novo Papa entra para o folclore brasileiro como um dos casos mais curiosos e impactantes de como a fé, a fama e o poder das palavras podem criar uma tempestade perfeita, capaz de parar uma nação. A pergunta que fica, ecoando na mente de cada brasileiro, é: teria Simone, em sua simplicidade e profunda conexão espiritual, realmente tocado em fios invisíveis do destino? Ou seríamos todos nós, carentes de respostas e de magia, os verdadeiros tecelões dessa profecia fascinante e assustadora? A única certeza é que, depois daquele dia, o Brasil olhou para Simone Mendes, e talvez para si mesmo, de um jeito diferente. E você? O que achou do pronunciamento de Simone Mendes? Ela conseguiu te convencer ou o mistério só aumentou? Essa história mexeu com suas crenças. Queremos saber sua opinião final sobre este caso que abalou o Brasil. Comente aqui embaixo e compartilhe com quem precisa conhecer todos os lados desta revelação. Este foi o nosso mergulho profundo no maior enigma de 2025. Até a próxima história de arrepiar.